Estamos aqui no Museu da República, no Palácio do Catete, para falar um pouco sobre o movimento de 64, que esse ano completa 50 anos. O movimento de 64, dito golpe militar, na verdade foi muito mais do que isso. Foi um movimento militar, mas com ampla participação da sociedade civil. Um movimento que contou com apoio da imprensa, da classe média, de partidos políticos, de organizações não governamentais e de governadores de estado, como Carlos Lacerda, na Guanabara, Magalhães Pinto, em Minas Gerais, e Adhemar de Barros, em São Paulo. Isso só para citarmos os governadores de estado mais importantes. E claro, se esses governadores de estado, que ambicionavam a presidência da República, apoiaram o golpe, é porque existia uma perspectiva de que os militares não ficariam 21 anos, 2 décadas no poder. Na verdade, o que esses governadores e outras lideranças políticas esperavam é que os militares fizessem um serviço sujo, ou seja, quebrassem a norma democrática, quebrassem a norma constitucional, derrubassem o presidente para que eles pudessem chegar à presidência depois que os chamados políticos populistas, os políticos de esquerda, fossem caçados, afastados. No dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros apresenta à nação a sua renúncia. 25 de agosto, dia de soldado. Aparentemente, não foi uma coincidência. O presidente Jânio Quadros esperava criar algum tipo de comoção junto à população, aos partidos políticos, ao Congresso e, principalmente, junto aos militares. Entendemos hoje a renúncia do presidente Jânio Quadros como uma tentativa de golpe branco, uma tentativa de fazer com que o Congresso, com que as Forças Armadas ou com que a população pedissem pela sua permanência. Jânio Quadros, assim como um outro presidente, Fernando Collor de Mello, tinha um problema de governabilidade. Jânio Quadros não contava com o apoio do Congresso. E nós sabemos que um presidente, num regime democrático que não conta com o apoio do Congresso, não consegue aprovar suas propostas, tem o seu plano de governo obstruído, dificultado. Enfim, a apresentação da renúncia do presidente Jânio Quadros seria uma tentativa de fazer com que os militares, com que o Congresso, com que a população pedissem para que ele ficasse. E aparentemente, quando esse pedido ocorresse, o presidente Jânio Quadros poderia tentar negociar um aumento dos seus poderes. Entretanto, não houve nenhum pedido para que ele ficasse. Aparentemente, os poucos meses do governo Jânio Quadros não deixaram saudades. Nesses poucos meses, o presidente parecia se portar muito mais como um delegado de costumes, para usar a expressão de um historiador, do que como um estadista, proibindo rinha de galo, concurso de Miss, corrida no jockey, lança perfume em baile carnavalesco. Ou seja, o presidente se comportava de uma maneira incompatível com suas funções. Ao mesmo tempo, o presidente não tinha apoio do Congresso, o presidente foi obrigado a tomar medidas impopulares para tentar conter a alta inflacionária do governo anterior, etc. O vice-presidente, João Goulart, o Jango, visto pelos setores mais conservadores da sociedade com desconfiança, por ser considerado um populista de esquerda, um herdeiro das tradições trabalhistas de Vargas, um homem fraco que facilitaria a infiltração comunista no Brasil, estava em visita oficial na China. E o presidente, Jânio Quadros, sabendo disso, apresenta sua renúncia exatamente no momento que ele sabia que o vice-presidente não teria como assumir de imediato suas funções. 2 semanas antes do golpe civil-militar, o presidente João Goulart fez um discurso na Central do Brasil, mais precisamente no dia 13 de março, uma sexta-feira. Nesse comício, o presidente João Goulart anunciou as chamadas reformas de base: reforma constitucional, reforma eleitoral, reforma tributária, reforma educacional. Mas, sem dúvida nenhuma, a reforma mais polêmica, que levaria os setores mais conservadores da sociedade brasileira a abandonarem, a temerem o governo, foi o anúncio da chamada reforma agrária. O presidente João Goulart, nesse momento,
estaria sofrendo influência de um grupo apelidado por um historiador de esquerda negativa. A capital já era Brasília, desde o governo Kubitschek. Entretanto, o centro político do país continuava a ser o Rio de Janeiro. E na central do Brasil, local de tradicional aglomeração, reunião operária, urbana, há também um outro prédio que se destaca. Hoje o Comando Militar do Leste, Palácio Duque de Caxias. Outrora, Ministério do Exército, Ministério da Guerra. E os militares que ainda apoiavam o presidente ou que estavam ainda em cima do muro, de camarote assistiram o comício da Central. E no comício da Central era possível ver bandeirinhas, flâmulas, cartazes, faixas, pedindo apoio a Cuba, legalidade ao Partido Comunista. Devemos lembrar que naquele momento o mundo ainda vivia o espírito da Guerra Fria. Muitos militares eram influenciados pela Escola Superior de Guerra. E o pensamento da Escola Superior de Guerra naquele momento estava intimamente vinculado à chamada Doutrina de Segurança Nacional. E a Doutrina de Segurança Nacional preconizava a ameaça de infiltração comunista no Brasil. De certa forma, a influência da chamada esquerda negativa, o discurso da Central, as reformas de base, o anúncio da reforma agrária, fizeram com que aqueles militares que ainda estavam indecisos ou apoiavam o presidente começassem a cair para o lado daqueles que conspiravam contra o presidente João Goulart já há muito tempo. Poucos dias depois do comício da Central do Brasil, em que o presidente João Goulart anunciou as reformas de base, principalmente, claro, a reforma agrária, houve uma grande manifestação em São Paulo, conhecida como Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Essa marcha, esse movimento, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes marcos da sociedade civil, de boa parte da classe média, contra o presidente João Goulart, e um clamor que, de certa forma, vinha também das ruas, a favor, favorável à destituição, à derrubada do presidente.